Salve, salve galerinha! Voltamos agora, vamos entrar a fundo então aqui para falar sobre Previdência Social e ambas Previdência Social ou Previdência Complementar, né, como é chamada, elas se baseiam num princípio que é o indivíduo que está trabalhando. O indivíduo ele trabalha para pagar suas contas. Óbvio, se você não precisasse trabalhar, talvez você fosse investir, montar um negócio, mas você não se preocuparia tanto. O trabalho é para pagar as contas e o indivíduo aí ele trabalha para isso, então ele se prepara também para que no futuro, quando ele não tenha mais condições de continuar trabalhando, ele possa manter também as suas contas em dia e obviamente continuar vivendo. Com isso nós temos aí de um lado a Previdência Social, que é o famoso INSS, onde você contribui com um percentual aí do seu salário e lá no futuro você vai ter direito aí a uma aposentadoria. Houveram já diversas mudanças, já houve uma reforma em relação a essa previdência, né, do INSS, a previdência normal que nós utilizamos. Já fala-se em uma possível nova reforma da previdência, porque a pandemia da Covid-19 aí, ela fez com que o governo gastasse demais e toda a economia gerada pela primeira reforma também aí já foi gasta, mas isso é um assunto para uma outra aula, né? Por outro lado, existe outra situação, que é a previdência complementar privada. E nessa aula a gente vai falar da diferença das duas. A previdência social, como ela é conhecida, primeiro de tudo, existe uma contribuição aí, né, percentual da renda formal. Então imagina, você tem uma renda formal, não aquela que você ganha por fora, aquela renda formal em folha de pagamento. Desse percentual, tá, desse valor, melhor dizendo, você contribui com 7,5 até 14% no famoso INSS, que é a contribuição que é retida ali para que você possa receber lá no futuro a sua aposentadoria. Lembrando que a Previdência Social, da forma como nós conhecemos, ela é obrigatório para todos aqueles que têm renda formal. Então, se você aí trabalha registrado, é um profissional aí liberal que paga as suas contribuições normalmente, se você tem o dono de uma empresa e retira ali o Prolabore, tudo isso aí existe então um percentual dessa renda, tá, que é uma renda formal de 7,5% a 14%, que obrigatoriamente sai do seu salário e vai lá para o governo pensando aí no futuro, na sua aposentadoria. O que isso te dá direito? E isso é muito importante porque cai lá na sua prova o que isso te dá direito, tá? E nós tivemos aí recente então as mudanças, então é bom ficar de olho, né? Primeiro de tudo, ele te dá direito à aposentadoria por idade, tá? Chegou a certa idade, né? Na última reforma, em mulheres 60 e homens 65 anos, chegando nessa idade aí, você consegue se aposentar e você vai receber proporcional àquelas contribuições que você fez. Você também tem a aposentadoria por invalidez através dessa contribuição que você faz aí da sua renda formal, que vai de 7,5% até 14%. Então, só relembrando, né, caso aconteça um acidente, você fique inválido, você consegue se aposentar também em qualquer momento da vida. Abre-se um parênteses aqui que no passado existia também a contribuição por tempo de serviço. Eu, né, trabalhei tantos anos, indiferente da minha idade, se eu trabalhei uma quantidade X de anos, dependendo aí do sexo ou talvez da profissão também, você poderia se aposentar. Isso não existe mais, agora a regra é diferente, né? É um somatório aí da idade mais tempo de serviço ou no mínimo a idade. Então não existe mais a contribuição por tempo de serviço somente e cai muito dessa pegadinha lá na sua prova de CPA 20, certo? Além disso, você tem o auxílio doença ou auxílio acidente, né? Se você está se deslocando ao seu local de trabalho, sofre um acidente, ou se você sofre um acidente no próprio local de trabalho, fica doente e você tem que ficar afastado aí por mais de 14 dias, né? Até 14 dias é a empresa que paga o seu salário. Passado disso, você tem que, como se diz no popular, se encostar, certo? E aí você vai receber então o benefício do auxílio doença. Além disso, a pensão por morte, né, que houveram algumas mudanças também, não é mais vitalícia, mas caso o seu cônjuge venha a falecer, você acaba recebendo aí a pensão referente à morte do cônjuge, certo? Auxílio reclusão, um tema muito polêmico, que não vamos entrar aqui nesse detalhe, mas o indivíduo que tem uma renda formal, que contribui e ele vai preso, a família continua recebendo esse auxílio reclusão. E esse é o grande tema polêmico. Muita gente diz que qualquer pessoa que vai presa, a família recebe, e não é assim. Somente se você tem contribuições ao INSS, aí sim, se elas estiverem em dia,
você, ou melhor, a sua família recebe o auxílio reclusão, salário maternidade, no caso das mulheres, né, ao se afastarem aí por conta da gestação, elas continuam recebendo e esse recebimento também é válido por conta dessas contribuições da Previdência Social. Dentro do INSS, a Previdência normal, nós temos aí o regime de repartição simples, certo? Essa é a ideia principal. RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Você pode ver muito disso lá na sua prova, tá? Essa aí é a primeira parte. Agora vamos explicar um pouquinho a previdência privada. A previdência privada, diferente daquela previdência social, ela é facultativa. Lembra a anterior? Ela é obrigatória. Essa é facultativa. Faz quem quer e da forma que quer. Não existe um percentual mínimo ali, né? Até porque não é obrigatório, então não existe um percentual mínimo do seu salário que tenha que ser contribuído. A ideia aqui é formar uma reserva para recebimento no futuro. Lá no INSS não é o valor que você contribui que você recebe no futuro, certo? Você contribui para lá no futuro você receber, mas não é uma garantia que exatamente o valor que você contribuía você pode ganhar mais ou ganhar menos, né? Ganhar mais por quê? A pessoa que na média tem uma contribuição menor de um salário mínimo, o mínimo que ela vai ter na aposentadoria é um salário mínimo. A pessoa que contribuía com o teto, durante boa parte da vida, talvez não tenha esse recebimento do teto. Então, são vários pontos. E ainda outro contexto muito importante dentro de previdência privada é que o resgate pode ser feito de forma antecipada. Então, lembre o seguinte, você trabalha, contribui para o INSS, você só pode resgatar esse dinheiro quando você se aposentar. Dentro da previdência privada, além dela ser facultativa, você está guardando o dinheiro para o futuro. Se você precisar ou se você quiser, antes da sua aposentadoria, resgatar esse recurso, você consegue resgatá-lo de forma antecipada, certo? Então, essas são as duas principais diferenças, ou essas são as principais diferenças entre a previdência complementar privada e a previdência do INSS, aquela que nós conhecemos aí normalmente. Nas próximas aulas a gente volta a falar desse tema, trazendo mais diferenças e trazendo os reguladores em cada um desses pontos, e a gente vai aprendendo junto para te preparar para a CPA 20, que com certeza está garantido através das suas aulas aqui na Francesca Educação Financeira. Até a próxima aula!